A minha pátria é uma montanha, olímpica, tamanha, do seio azul do Atlântico brotada e aos astros com vigor arremessada pelo braço potente do Criador, sobranceia 100 léguas em redor. E tão alta que acima do seu cume, só o plaustro de Apolo coruscante, só o bando estelar de águias de lume e a mente ousada de um Camões ou Dante. Como é formosa e majestosa a minha amada terra natal. Quer do sol sob a clâmide doirada, quer da lua sob a lúcida cambraia, é tão formosa que não tem rival. Tata na boca, o sorriso é uma paisagem florida. O cara tá lembrando bondade, a presença na minha tio, mas vejo o maior, minha espírito enriquecer. Com as mesmas raízes histórico-culturais, as semelhanças entre Brasil e Cabo Verde aparecem também na música, na literatura, no sincretismo religioso e nas festas populares como o Carnaval. Hoje o Nação apresenta o segundo episódio sobre a República do Cabo Verde. Depois do lazer remansoso no maio, se o viajante pretender um pouco mais da trepidação associada ao caráter multifacetado da sociedade de Cabo Verde, então deve viajar bem para Noroeste e procurar a ilha de São Vicente e a sua capital, a cidade do Mindelo. Descoberta em 22 de janeiro de 1462, a ilha de São Vicente, do nome do santo desse dia, como era tradição, teve um povoamento tardio, mais de 2 séculos depois de Santiago, entre 1794 e 1850. Isso não impediu o crescimento acelerado e a transformação da ilha num palpitante espaço cosmopolita, económico, cultural e natural, onde é possível encontrar, a cada passo, exemplos preciosos de tradição africana, mas que aqui foi muito mais marcada por contributos de outras origens, não só a portuguesa, como a inglesa e até a japonesa e brasileira. Para tal, contribuiu o rápido desenvolvimento económico da região, logo a seguir ao povoamento, ligado à abertura dos portos coloniais portugueses, à navegação estrangeira e à instalação de companhias inglesas do carvão. A cidade do Mindelo é a capital da ilha e uma das mais dinâmicas de Cabo Verde, principalmente do ponto de vista da atividade económica e cultural. O seu desenvolvimento assentou em grande parte no funcionamento do Porto Grande, fundamental para a história da navegação no país. O porto foi instalado na fabulosa baía de águas profundas mas vistosas que envolve a cidade e que lhe está eternamente associada, um ex-libris que, sem dúvida, conquistou notoriedade fora do arquipélago. Nós, para além de falarmos o português, que é a língua que nós aprendemos na escola, acabamos tendo a nossa própria língua, que é o crioulo, que é uma mistura de línguas africanas com a língua portuguesa. Obviamente que neste processo da construção cultural temos uma música própria, também como a morna, que se parece e se assemelha com o fado, ou se parece e se assemelha com o chorinho brasileiro, como a coladeira, que é, e o próprio funaná, que a mim me parece se filia um pouco com as músicas do Nordeste brasileiro. Portanto, essas semelhanças vão por aí. Acho que numa primeira fase pode-se falar de influência cultural Cabo Verde-Brasil
que depois tem um refluxo no século XIX, Brasil-Cabo Verde, onde o carnaval se vai implantar, por exemplo, no Porto de São Vicente e Mindelo. Portanto, há um conjunto de elementos, para além desses, há um conjunto de elementos sincréticos também. Sincréticos do ponto de vista religioso. Ou seja, onde nós temos uma religião católica, apostólica, romana forte, mas que se misturam com alguns orixás africanos e aparecem coisas como, por exemplo, o que nós chamamos lá a tabanca, mas que se filia muito ao candomblé brasileiro, com o seu pai de santo, com o seu filho de santo, com os seus governadores, com os seus reis. Também se filia um pouco com as festas brasileiras, como, por exemplo, o reinado, ou aqui vocês chamam o reizado. De modo que há um conjunto de elementos que nos aproximam muito do ponto de vista cultural. Existem trabalhos até que procuram mostrar o surgimento de um estilo musical cabo-verdiano que é a morna com a música popular brasileira. Segundo muitos, existe uma certa semelhança no surgimento, quem influenciou quem e como os dois surgiram, a morna cabo-verdiana e a música popular brasileira. Existem trabalhos para demonstrar que há uma ligação entre elas, que talvez o MPB influenciou bastante os cantores cabo-verdianos. A própria literatura vai beber, a literatura cabo-verdiana vai beber aonde? Não em Portugal. Paradoxalmente, bebe na literatura brasileira, sobretudo a literatura do Nordeste brasileiro, por causa das semelhanças climáticas, por causa das fomes. Portanto, nós nos identificamos mais com o Nordeste brasileiro do que propriamente com Portugal do ponto de vista literário. Situada no extremo leste do arquipélago, a ilha da Boa Vista é plana, à semelhança das vizinhas Sal e Maio. Praias de sonho, lugares de coqueiros e tamareiras a fazer lembrar oásis. Alimentação natural e deliciosa são elementos de um aliciante cartão de visita. A Ilha da Boa Vista convida à descoberta e ao descanso. E, por tais razões, é um excelente destino para o viajante que aqui se sente plenamente recompensado por ter decidido fazer a deslocação. Sal Rei, a capital, a noroeste da ilha, é o destino primeiro e mais provável para quem chega, com os hotéis quase todos nas proximidades. Passeios, lazer puro, o inevitável convívio com a morna e a descoberta de tradições profundamente enraizadas numa população acolhedora compõem o programa que o visitante não deve deixar de cumprir para seu pleno agrado. O passeio pode começar por Sal Rei. Aqui, o sal foi mesmo rei, principalmente no século XVIII, quando era um produto essencial para o ser humano e para a economia das regiões onde era produzido. Os vestígios das salinas que ainda permanecem testemunham aquela que foi a época áurea da Boa Vista, tempos de um importante desenvolvimento demográfico e económico. Naturalmente, a ilha era cobiçada, até por piratas que batiam estas águas atlânticas. Por isso, em frente à vila, assente num pequeno ilhéu, pode ver-se o que resta do antigo Forte do Duque de Bragança, estrutura militar que ali exercia a necessária e cautelosa vigilância.
seria mais na questão da cultura. Por exemplo, a Bahia, o estado da Bahia, eu digo que é mais parecido com o Cabo Verde e digamos assim, com a África no todo. Principalmente na questão da cultura, onde, por exemplo, no meu TCC, eu falei muito sobre isso, da questão do tempo da escravatura, onde milhões de escravos foram trazidos para cá, né? E aonde ficou predominando um pouquinho a questão da cultura de Cabo Verde, especificamente. Cabo Verde é dividido em dois grupos, né? Pode dizer assim, tem os sampajudos e os badios. Os badios seriam os vadios, né? Colocado pelos portugueses, e os sampajudos seriam aqueles que sempre ajudam, né? Eu já sofri. Os sampajudos são os que pertencem às ilhas do norte, são conhecidos como sampajudos, mas não na questão de que ajudam. E os badios são uns que vivem nas ilhas do sul, são divididos em dois grupos, o grupo de Sotavento e Barlavento. Não sei por que desse nome que o Rui acabou de atribuir assim aos badios e aos sampajudos. Vai ver porque ele é sampajudo, né, das ilhas do norte. Existe diferença, sim, por causa da questão colonial mesmo entre os dois povos. Dá para ver a diferença, né? Não especificamente povos, né, grupos. Mas eu não falo assim na questão de diferença, né? Todos somos cabo-verdianos, todos. Por exemplo, nós estamos aqui todos reunidos de ilhas diferentes, né, de lugares diferentes, mas unidos e com o mesmo objetivo. E há uma diferença entre as ilhas, que Cabo Verde é um país que fala a língua oficial é português, mas tem a nossa língua materna, que é o crioulo cabo-verdiano. E cada ilha tem a sua especificidade de crioulo. A minha língua fala o crioulo da Ilha de Santiago, a ilha de São Vicente fala um outro tipo de crioulo. Assim como aqui no Brasil todo é língua portuguesa, mas o norte, o nordeste e o sudeste tem as suas gírias. Mas o Cabo Verde também tem essa gíria na língua materna. Essa língua materna vai ser oficializada, está em processo de oficialização, mas ainda não se sabe de qual ilha, o crioulo de qual ilha que vai ser oficializado. Todo mundo quer que o seu dialeto, né, da língua cabo-verdiana seja oficial. Eu já tenho a minha ideia formada, né? Não é da minha ilha, eu acho que tem que ser sim a da praia, né, de Santiago, né? Porque é a língua da capital que consegue dialogar com todas as outras linguagens. Até porque a capital, Cabo Verde, tem 500 mil de pessoas, só a capital que tem uns 150 mil. So nice and lovely. First time I know I land on the island. I just explore the beaches and think. Welcome to Cape Verde. Nice and lovely people. Yeah, no problem in Cape Verde. Vista dos céus, quando o avião se aproxima da pista do aeroporto Amílcar Cabral, exibe uma paisagem lunar, de algum modo decepcionante. Depois, apresenta-se como a ilha mais balnear do arquipélago. A produção de sal deu-lhe o nome, mas é hoje a ilha mais turística de Cabo Verde. Estamos no Sal. Começou por se chamar Llana, por quase ser plana, apesar da peculiaridade dos relevos existentes. Mas depois ganhou o nome de Sal, por via da indústria que entre o século XVIII e a primeira metade do século XX lhe deu fama e que hoje está quase abandonada para dar lugar quase exclusivo ao turismo. O Sal é atualmente a ilha com a população mais jovem do arquipélago e viveu fases distintas de desenvolvimento que lhe foram alterando o tipo de vida. Nas décadas mais recentes, surgiu a explosão turística de Cabo Verde, de que a Ilha do Sal se tornou um expoente procurada por gente de todo o mundo, mas sobretudo da Europa, à distância de poucas horas. Testemunhos dos tempos da indústria do sal,
estão ainda presentes no território, sendo os mais importantes os de Pedra de Lume, na região central, não muito longe de Espargos. O único acesso praticável resulta de um pequeno túnel que parece separar dois mundos. A exploração de sal em Pedra de Lume decorria no interior da cratera de um vulcão extinto. Quando se entra, mergulha-se numa paisagem única, insólita, na qual a cor do solo varia entre o azul turquesa das águas, o verde da vegetação, o castanho das paredes, o branco e o cor-de-rosa do sal. Na areia de Santa Maria, Satan andava para falar com minha ideia. Mojão criola, tarola na areia. Depois se mojão sereia na areia. Vira rosto, siga minha caminho. Minha coração está magoado com o cachorro. Além das semelhanças, Brasil e Cabo Verde guardam diferenças na política e também na sua regionalidade. Navegando para noroeste de São Vicente, encontramos Santo Antão. A ilha com o relevo mais acentuado, local de eleição para quem gosta de paisagens montanhosas e excelentes caminhadas em comunhão com a natureza. Se fizermos a ligação por barco a partir do Mindelo, vamos atracar a Porto Novo, antiga carvoeiro, sede de concelho desde 1895. Apesar de se encontrar na vertente menos habitada da ilha, Porto Novo desenvolveu-se consideravelmente ao longo dos tempos, certamente devido ao porto de mar, e está a afirmar-se com notável dinamismo, tanto mais que, ao contrário dos aglomerados urbanos do norte, tem muito espaço para se expandir, falando-se da construção do novo aeroporto da ilha nas proximidades, e sendo já servida por um hotel de boa qualidade e capacidade. A vertente sul de Santo Antão, seca e escarpada, em que são visíveis importantes jazidas de pozolanas, como entremeadas branquiçadas, uma matéria-prima que permitiu recentemente a instalação na ilha de uma indústria de cimentos. Possui, no entanto, encantos escondidos. Basta seguir de Porto Novo para a Ribeira das Patas, passando por Lagedos, uma exploração agrícola virada ao turismo com uma aliciante, pois aqui se desenvolve uma experiência piloto de aldeia turística autossustentada. Até se chegar ao pitoresco Alto Mira, sobranceiro à ribeira que conduz ao Tarrafal. Carnaval, a língua, a música, a literatura, como tudo isso, né, está ligado à política, né? A gente fala, mas tudo isso está ligado à política. Eu diria que o cabo-verdiano ele não é um ser partidário, mas é um ser político. É um dos poucos países do mundo que o político não é uma celebridade. Não é uma celebridade. Eu posso chegar para o primeiro-ministro ou para o presidente e conversar com ele, fazer as minhas críticas direto para ele e me sentir cidadão, né? Coisa que aqui no Brasil eu tenho dificuldade de ver isso. Geralmente, quando um político chega num espaço, ele é visto como uma celebridade, né? E aí de você chegar e querer fazer uma crítica sobre tal tema. Eu acho que é só na campanha mesmo, né? Pra ser eleito mesmo. Algo parecido com aqui. É, parecido com aqui mesmo. E também acho que, como o Rui acabou de falar, a questão partidária, né?
As pessoas votam pelo partido e não pelo candidato em si. Não pelas propostas construtivas para o país. É. Bem a questão mesmo do partido. A minha mãe vota nesse tal partido, eu tenho que votar nesse tal partido. É bem assim. Eu falo isso porque na minha família é assim mesmo. Isso devido a todo o processo que Cabo Verde ainda tem. Bastante dos nossos pais e avós viveram a época do Partido Único, a época da independência, e por isso ainda estão bastante apegados ao único partido. Mas com a nova geração, essa mentalidade está mudando. Os jovens já vão pensar mais na proposta dos partidos, mais do que um candidato estava fazendo antes, a sua imagem dele na população, para ver se vota ou não nele. Mas com tanta diferença, com tanta, digamos assim, partidarização do povo cabo-verdiano, tem aspectos bem positivos. Por exemplo, os nossos partidos, mesmo com essa partidarização, muita coisa evoluiu. Por exemplo, já ouvi vários presidentes, diretores de bancos africanos mundiais falando que Cabo Verde, em 37 anos de independência, fizeram milagres no campo de educação, no campo da saúde e em vários outros. Mesmo sendo, digamos o que, mesmo sendo os políticos bem parecidos com os políticos que a gente encontra em toda a parte do mundo, eles sabem o que estão fazendo lá. Eles, claro, têm que usar um pouquinho da demagogia que os políticos adoram usar só para serem eleitos, mas o resultado tem sido bem positivo. A ilha de São Nicolau situa-se a sudeste de São Vicente e transporta o viajante ao encontro de heranças culturais do arquipélago, de paisagens singulares e de mistérios da escrita humana ainda por decifrar. São Nicolau é também a ilha da nostalgia evocada por Cesária Évora, que nos canta a odisseia dos seus naturais imigrados nesse caminho longe para São Tomé. A paisagem de São Nicolau é montanhosa e muito variada. O principal centro urbano é a Ribeira Brava, ou Setancha, que deve o batismo às torrentes impetuosas da Ribeira na época das chuvas. Nas ruas estreitas, becos e praças da vila, mantém-se a inconfundível arquitetura colonial, um sinal de identidade na caminhada da história. A Igreja Matriz e a Antiga Sé são edifícios que não devem passar despercebidos ao visitante, o mesmo acontecendo com o Seminário Liceu. Por esta instituição, que foi a primeira escola secundária de Cabo Verde e da costa ocidental de África, passaram grandes vultos da brilhante cultura cabo-verdiana. Será que os outros vão conhecer Cabo Verde um dia, os outros gaúchos, Simão, Belina, Brasil, vai conhecer Rio Grande do Sul, especialmente São Vicente, que os outros estão a ser bem tratados. Mas bote! E não é que o Cabo Verde é mesmo muito parecido com o Brasil? E eu, que já andava pensando em conhecer a África. Tá aí uma ótima opção. Acho que vou começar pelo Cabo Verde. Cada ilha mais bonita que a outra. Quem sabe nas próximas férias? E não é longe, são apenas 4 horas de avião. O turismo é um dos pontos altos da economia do país, sendo que eles têm muitas opções de hospedagem e gastronomia, que vão desde hotéis 5 estrelas até hospedagem popular. O que tu achas, hein? Não é uma ótima opção? Já vou começar a pesquisar aqui na internet. O Nação de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!